Olá, esse é mais um episódio desmistificando a neurociência e trazendo ela para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, facilitando e aplicando. Se a gente não se conhece, meu nome é Bruna e hoje a gente vai conversar sobre blocos de tempo. Antes da gente aprofundar esse conceito, eu preciso que você entenda que o nosso cérebro, ele funciona melhor com blocos, com informações contidas. Muito mais do que com decisões que eu tenho que ter ao longo do dia fragmentadas. Quando eu trabalho com planos semanais, com uma agenda de blocos de tempo, na verdade eu reduzo muito os ruídos da minha mente e também consigo ter energia. Então, partindo dessa ideia, vamos entender a tua semana, né? Vamos trazer aqui uma questão importante para você. Vamos pensar que você tem que fazer exercício, que você precisa levar o seu filho no colégio, você precisa trabalhar e você faz faculdade. Vamos pensar. Então, você vai precisar entender que dentro do exercício, você precisa também cuidar da sua alimentação durante o dia. Então, você já vai se programar com relação a isso. Para a sua faculdade, você também precisa fazer exercício, tem leituras, tem algumas coisas. E para o seu trabalho, além do trabalho efetivo, do horário ali que você fica trabalhando, existem outras demandas que também influenciam, né? Então, para você conseguir chegar no horário previsto na reunião, você tem que preparar ela antes, para na hora você só conseguir trazer os tópicos. Vamos supor que é isso. Para o seu filho também você tem que preparar o lanchinho dele do colégio, que você tem que mandar, então você tem que ir no mercado. E aí você vai pensar nessa semana de atividades, o quanto de tempo você precisa para cada coisa. Então, eu aqui, por exemplo, eu separo durante a semana um bloco de 4 horas, não é rapidinho, é um tempo, uma manhã, né, ou uma tarde, para fazer determinada atividade. Né? E principalmente se é uma atividade um pouco mais complexa, que me exige, às vezes, um planejamento, né? Então, vamos supor, nem toda semana eu paro para fazer essa atividade, às vezes é uma semana sim, outra não. Mas é muito importante você entender que você vai funcionar melhor quando você entender o tempo que você leva para fazer determinada coisa e não só deixar isso no campo das ideias, mas às vezes criar até um Google Agenda e colocar isso lá dentro. Você não precisa dividir com ninguém, você pode deixar a agenda só para você. E ali você coloca que em determinado dia do mês, né, por exemplo, eu tenho uma tarefa que eu tenho que fazer a cada 15 dias. Vou lá, separo aquele dia do mês, já deixo marcadinho. Se porventura e não deu para fazer, estava programado para toda quarta-feira. E nessa quarta-feira vai ter uma demanda na escola do meu filho. Me chamaram para uma apresentação na escolinha dele. Então eu não vou poder estar nesse horário previsto. Eu jogo essa demanda para um outro dia, mas eu faço naquela semana. Isso faz com que você tenha uma mínima programação. Tem muita coisa que acontece e que sai da nossa capacidade de controle. Tem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida e a gente vai precisar ter flexibilidade para entender que isso é esporádico e tá tudo bem. E exatamente esse planejamento me faz ter um pouco mais de segurança para eu conseguir fazer essa mudança estrutural na minha agenda. Então, se alguém me chamar, eu posso dizer sim, posso dizer não. E aí eu posso me programar de acordo com esse tempo livre que eu tenho. Então, é muito legal também colocar um tempo livre. Colocar um tempo para você, de repente, fazer uma leitura. Então, por exemplo, se leitura está dentro da tua meta do ano, né? Que você, por exemplo, igual eu coloquei a minha meta de leitura mensal. Coloca também na tua agenda que 20 minutos por dia você vai ler. Né? Ou, enfim, mais, menos. Que você precisa de 1 hora para ir na academia. Que você tem que passar no mercado toda semana para comprar frutas e legumes para fazer as suas refeições, para comprar os lanchinhos do seu filho. Então, assim, por mais que sejam coisas que teoricamente está na tua rotina, são coisas que você já faz, mas isso requer um tempo e requer energia. E enquanto você não deixa isso claro, num papel, ou pelo menos visual para você bater o olho e entender, hoje eu não preciso me preocupar com isso, mas isso tá na minha semana, em algum momento eu vou parar para olhar para isso, então corta isso da mente e vai para outra coisa. A partir do momento que você entende a vida por esse viés,
as coisas ficam mais leves, porque a nossa cabeça, de um modo geral, a gente já tem um viés negativo de preocupação. O tempo todo parece que a gente está fugindo de alguma coisa, a gente está buscando alguma coisa, a gente está atrasado. Então, quanto menos você fica essa parte instintiva, mais você consegue ser criativa, mais você consegue planejar. E aí, muitas vezes as pessoas falam para mim, eu não tenho tempo para fazer algo para mim. Aí eu sempre paro para pensar, tudo bem, por mais que a rotina da pessoa seja puxada, tem gente que trabalha muito mesmo, mas será que se a gente organizar melhor a tua rotina de trabalho, onde você consiga de fato sentar na tua mesa e fazer o que você precisa fazer, sem interrupções, ou então, será que se você chegar um pouquinho mais cedo no teu trabalho e organizar as coisas, porque a partir do momento que o pessoal chega, começa a te demandar, e você já tem organizado algumas coisas, você não vai conseguir sair um pouquinho mais cedo? Às vezes, 20 minutos do nosso foco, mas o nosso foco total, ele facilita 2, 3 horas do nosso dia. E eu sei que assim falando, parece simples e fácil, mas eu posso dizer para você que a partir do momento que você entende quais são as suas demandas, que você não pode abrir mão, as outras coisas, elas ficam mais flexíveis e param de ocupar uma energia e um espaço na tua mente. Então, por exemplo, eu tenho que fazer, vou colocar exercício físico aqui, 3 vezes na semana, só que, poxa, eu tenho a possibilidade de fazer uma 4ª vez essa semana, eu organizei aqui as coisas, eu acho que vai dar certo. Aí você vai lá e faz. Não é muito melhor você conseguir fazer uma coisa a mais daquilo que estava programada, do que você colocar uma agenda extremamente justa e você não conseguir cumprir? Então, é importante você analisar que tem certas coisas que a gente pode abrir mão, desde que a gente retome no outro dia, e que essas coisas sejam coisas que não são desistências, são apenas reprogramações, mas que assim que der, a gente retorna. Então, quando meu corpo entende isso, minha mente entende isso, eu paro de lutar contra. Eu começo, na verdade, a compreender que, beleza, a organização é importante, mas nem sempre vai sair do jeito perfeito. Mas amanhã eu retomo. E se precisar, eu reajusto. Eu vou precisar abrir mão de fazer algo por mim essa semana. Tranquilo, semana que vem já encaixa. E é muito importante isso, sabe? A gente pensar em planos para os outros, claro, principalmente se você é mãe, se você tem pets, você precisa incluir, né, o seu esposo, a sua família dentro dos seus planos, mas também sempre planejar um tempo para você. Dentro do meu bloco de tempo, eu separo de tempo em tempo, um tempo onde eu vou na cafeteria e eu fico lá projetando coisas, eu fico lá analisando possibilidades, eu olho algumas das minhas metas de longo prazo e assim, parece uma coisa de quem não tem o que fazer. No começo eu falava, nossa, mas isso é uma viagem, só que tem sido uma das coisas mais prazerosas para mim, porque antes eu ficava com muita coisa na cabeça e eu ficava pensando assim, mas puxa vida, de novo, mais um ano eu não vou conseguir realizar tal coisa. E tá tudo bem, esse ano realmente às vezes não dá para encaixar por tempo, por grana, mas tá ali, se aquilo ali é importante, uma hora vai encaixar, ou então simplesmente eu vou excluir aquilo ali e vou pensar em outra coisa. Mas o fato de eu colocar isso num post-it e deixar ali e olhar de vez em quando e ver, isso aqui é legal para esse mês, ou isso aqui é legal para mês que vem, ou então, putz, esse ano não vai dar, mas ano que vem eu encaixo. Isso faz com que você entenda que está em progresso. Então, e assim, existem algumas evidências que falam sobre essa questão dos blocos de tempo, né? E é algo que a gente está falando, claro, de planejamento aqui, a gente está falando de performance, mas a gente está trazendo isso para algo muito simples na nossa rotina, para algo que você, parando para analisar essa semana, começando a rascunhar qual é a tua rotina ideal, você já tem um conceito, uma noção, e a partir da semana que vem, você vai reservar um tempo, ou no seu domingo, se de repente o domingo for mais tranquilo, ou então na segunda-feira de manhã, ou até mesmo na sexta, no final do dia, antes de terminar a tua semana, você vai reservar o tempo que você conseguir. Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser um pouco mais, para você fazer um esqueleto da tua semana.
Se essa semana não ficou adequada, semana que vem você adequa mais. Daqui a pouco você vai estar vendo que você vai estar fazendo um planejamento maior, às vezes de 3 meses, 6 meses, às vezes de 1 ano, e assim vai fluindo. Então, essa é uma atividade que de começo parece um pouco chata, complexa, mas você vai ver que vai trazer para você muito alívio a longo prazo. Aqui é algo para se pensar a longo prazo.